Olá, meus amigos. Quero deixar uma mensagem da palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 18, onde fala da aliança de Jeosafá com Acabe para fazer guerra contra a Síria. Tinha então Jeosafá riquezas e honra em abundância e fez aliança com Acabe. Jeosafá era um rei muito rico, tinha muita honra e tinha muita riqueza em abundância. Quem favorecia Jeosafá? Jeosafá era rei de Judá naquela época. O Deus de Israel. Deus deu para Jeosafá honras e riquezas em abundância, porque ele era temente a Deus. Ele seguia os mandamentos de Deus. Então Deus o favorecia. Toda pessoa que tem uma aliança com Deus, que anda em obediência com Deus, que tem Deus como seu aliado, essa pessoa será favorecida por ele. Deus vai honrar, Deus vai fazer prosperar. Mas aqui, o Jeosafá, ele cometeu um grande erro de fazer aliança com Acabe. Acabe, rei de Israel, foi um homem ímpio. Era um homem que não temia a Deus, que não tinha aliança com Deus. Então, provavelmente, essa aliança que Jeosafá fez com Acabe não estava agradando a Deus. Aí olha o que aconteceu aqui adiante. E depois de alguns anos ele desceu a Acabe em Samaria. E por isso matou Acabe muitas ovelhas e bois para ele e para o povo que com ele vinha. Ele persuadiu que fosse com ele a Ramote de Gileade. Então aqui Acabe preparou até uma festa, um banquete, matou muitos bois, muitas ovelhas, para festejar com ele esta aliança. Nós temos que tomar muito cuidado para não fazermos amizades erradas, alianças erradas. Muitas pessoas estão se deixando levar pelo engano e estão fazendo alianças erradas, se envolvendo com pessoas que não estão em mesmo propósito que o seu, que não servem o mesmo Deus que você serve. Tem muitas pessoas que estão fazendo amizades erradas, onde esta amizade está levando esta pessoa para o mundo, para a perdição, para o pecado. Por quê? Estão fazendo amizade com pessoas ímpias, com aqueles que não têm aliança com Deus e não temem a Deus. Então isso poderá lhe causar um prejuízo muito grande. Você fazer alianças erradas. Nós temos que confiar em Deus e ter uma aliança com Ele. E não fazer aliança com o homem, com aqueles que não têm aliança com Deus e que não temem a Deus. Se você passar a ter amizades erradas, que te aconselham errado, você passará a fazer as mesmas coisas que essa pessoa faz, de errado. Tem até um ditado que diz: diga-me com quem tu andas e direi quem tu és. Então tome cuidado com aproximações, pessoas mal intencionadas, porque tem muitos que se aproximam de nós com algum interesse. Talvez com uma inveja, talvez com o interesse de nos prejudicar, ou de querer abusar da nossa boa vontade. Então temos que abrir os olhos e tomar cuidado com alianças erradas, com amizades erradas. Aqui diz, versículo 3 agora: e disse Acabe, rei de Israel, a Jeosafá, rei de Judá: virás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele respondeu: como és tu, também sereis eu. E como o teu povo, assim também o meu povo. Iremos contigo à guerra. Então ele estava entrando numa peleja que não era dele, uma guerra que não era dele, era de Acabe. Então isso o levaria a ser muito prejudicado e até ser morto nessa guerra, por causa dessa aliança errada que ele fez com Acabe, por causa dessa amizade que ele fez com Acabe. Isso o levaria a ser prejudicado
Muitas pessoas estão sendo prejudicadas, estão perdendo seus bens, estão sendo vítimas de inveja, estão sendo vítimas de falsidade, de enganos. Por quê? Essas pessoas que não temem a Deus, os conselhos delas são errados. Então, se você andar com elas e entrar em pelejas delas, você será prejudicado, como elas serão prejudicadas. Então, se afaste de quem não está servindo a Deus, de quem não tem temor a Deus, de quem só tem algo de ruim para oferecer, porque essa pessoa só vai te oferecer o que ela tem. Se ela não tem Deus, não tem temor a Deus, se ela é ímpia, se ela é incrédula, ela só vai oferecer para você o que tem. Nós só podemos oferecer para alguém o que temos. Então, Jeosafá temia a Deus, servia a Deus, mas ele cometeu esse erro de se aliar com pessoas erradas. Então, tome cuidado. Não se deixe levar pelo engano. Não se deixe levar pelo mal, para que você não venha cair em tentações severas, com aqueles que chegam de sutileza, com aquela mansidão, tentando levar você para o caminho do erro. Olha o que aconteceu. Em meio à guerra, quando Josafá estava na guerra, olha o que aconteceu. No versículo 31, do capítulo 18. Diz assim: quando os capitães dos carros viram a Josafá, disseram: este é o rei de Israel. E o cercaram para pelejar. Mas Josafá clamou e o Senhor o ajudou. Deus os apartou dele. E Deus os apartou dele. Olha para você ver, ele entrou em apuros naquela guerra. Os inimigos viram ele, cercaram ele. Ele poderia ser morto ali. Mas o que ele fez? Ele se arrependeu. Falou: o que eu fiz foi errado, não devia ter feito isso, não deveria ter feito aliança com esse rei, ele é ímpio, ele é isso. E ele se arrependeu. Então, naquele momento que ele clamou a Deus arrependido, Deus livrou ele da morte, Deus livrou ele daquela situação. Talvez você é uma pessoa que entrou numa situação que você não consegue sair dela. Você se envolveu numa situação aí que agora você está preso nessa situação, está presa nessa situação. Se você se arrepender e clamar a Deus, Deus ele vai te tirar dessa. Mas não volte mais a fazer aliança errada, a andar com pessoas erradas, a se envolver com quem não teme a Deus, com quem só quer abusar da sua boa vontade. E aqui diz, no capítulo 19, Josafá, rei de Judá, voltou em paz para a sua casa em Jerusalém. Para você ver, Deus o livrou porque ele caiu em si e se arrependeu. Olha a repreensão que ele teve do profeta. E diz: aí eu encontro Jeú, o vidente, filho de Anani, e disse ao rei Josafá: ao ímpio ajudarias tu? E amar aqueles que aborrecem ao Senhor? Pois a ira da parte do Senhor será sobre ti por isso. Então ele recebeu uma repreensão, porque ele estava ajudando um homem ímpio, um homem que não temia a Deus. Ele estava entrando numa situação ali que não era dele. Ele estava se envolvendo com pessoas erradas, que estavam aconselhando ele errado. Nós temos que nos apartar de quem não teme a Deus, de quem não tem algo bom para nos oferecer. Porque nós só podemos oferecer para os outros aquilo que temos. Se essa pessoa não tem nada de bom para te oferecer, só um caminho mau, um caminho da perdição, um erro. Então, se você se aliar a ela, você vai acabar se envolvendo no mesmo erro dela e vai acabar se perdendo com ela e sendo prejudicado. Não se alie com pessoas que querem abusar da sua boa vontade. Acabe viu que Josafá era um homem bem-sucedido e que poderia ajudá-lo naquela guerra, naquela batalha. Então ele chegou ali com sutileza para levar ele para aquela guerra, onde ele poderia ser morto e ser prejudicado. Então tome cuidado com pessoas erradas, com pessoas que não têm nada de bom para te oferecer. Porque Deus ele diz em Salmos 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda de escarnecedores. Não saia fora de roda de escarnecedor.
de caminho de pecadores, de conselhos errados. Siga os conselhos de Deus, ande na presença de Deus, tenha amizade com Deus e com pessoas que temem a Deus. E você verá a diferença na sua vida. Você vai ver a bondade de Deus sobre a sua vida. Então, se você é uma pessoa que está em apuros, clame a Deus, se arrependa e volte para o caminho do Senhor, para que você não venha ser prejudicado. Amém? Então, esta é a palavra. Eu quero orar por todos. Vamos orar, vamos fazer uma oração. Pai, eu peço ao Senhor que venha livrar essas pessoas de amizades erradas, alianças erradas, conselhos errados, caminhos errados, pessoas falsas. Em nome de Jesus. Que o Senhor abra os olhos, Pai, daqueles que estão cegos, que estão se deixando levar pelo mal. Em nome de Jesus. E que o Senhor livre essa pessoa de todo o mal. Amém? E graças a Deus. Deus te abençoe. Fique com esta palavra. Em nome de Jesus.